Hoje é dia 1º de janeiro, ainda tem aquele restinho de clima de Natal e tem um presente que você pode dar para você mesmo em 2025. Aprender um novo idioma vai te conectar com o mundo, te conectar com pessoas novas, te trazer para novas oportunidades. Então, vamos se dedicar. E eu sou poliglota, eu tenho uma escola de idiomas online e eu vou te dar as melhores dicas de como você pode fazer para aprender um idioma. O que você precisa fazer para aprender um novo idioma ainda em 2025? Eu sei que muita gente sonha em aprender um novo idioma, muita gente tem isso como objetivo ano após ano. 1º de janeiro a gente sempre pensa, eu preciso aprender aquele idioma, eu preciso aprender espanhol, eu preciso aprender inglês, porque isso vai me trazer mais oportunidades no trabalho, eu vou poder viajar mais tranquilo com a minha família. Chega fevereiro, a gente estuda um pouquinho, março, mas chega lá pelo meio do ano e a gente não estudou muito, a gente não se dedicou e parece que foi ficando cada vez mais difícil, mas como que a gente pode fazer para a gente não perder essa motivação, para a gente não perder essa constância e finalmente alcançar aquele sonho de falar aquele idioma de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais confiante? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é uma motivação. Por quê? Pensa nessa pergunta: por que eu quero aprender esse idioma? Essa resposta é que vai te ajudar quando as coisas começarem a ficar um pouco mais difíceis. Quando a gramática começar a ser um problema, quando você não tiver vocabulário para se expressar, você vai lembrar, não, mas por que eu estou fazendo isso? Eu tenho um objetivo maior, eu quero fazer aquela viagem e levar as minhas filhas para Disney e mostrar para elas aquele mundo. Eu quero poder chegar na reunião e falar para o meu chefe, deixa comigo que eu apresento. Isso vai te fazer perseverar, vai te fazer não desistir quando as coisas começarem a ficar um pouco mais difíceis, porque é claro que elas vão ficar, né? Pensa num jogo quando você está no nível 1. Do nível 1 até o nível 2, ele é muito fácil, né? Você às vezes consegue em 2 minutos já passa. Do 2 pro 3 é a mesma coisa, mas quando você está no nível 25 pro 26, demanda um pouco mais de tempo, você talvez tenha que começar de novo, e de novo, e de novo. E o que você precisa fazer é o quê? É aprender com os seus erros. Essa é uma outra lição muito importante. Aprenda com os erros. Tem um poliglota muito famoso que disse uma vez que se você estiver aprendendo um idioma e não cometer 100 erros por dia, você está aprendendo errado. Por quê? Se você está cometendo novos erros, isso quer dizer que você está se expondo a novas palavras, você está se expondo a novas situações. Então, quando você erra em um idioma, quando você fala uma palavra errada, uma pronúncia, não necessariamente você está regredindo. Pelo contrário, você está progredindo, porque cada erro de hoje é um acerto lá na frente. Então você aprende a falar as palavras aqui, você vê onde estava errado para você consertar. E cada erro que você vai fazendo, você fala, não, não é bem assim. Peraí, deixa eu ver essa palavra. Como é que eu faço isso? Né? E isso vai te ajudando muito nessa questão de se respeitar. Esse é um outro ponto muito interessante. Muita gente não respeita o próprio nível. Ou seja, pensa comigo, você está aprendendo hoje do zero. Vou sempre trazer outros exemplos para fazer sentido, caso você nunca tenha aprendido um idioma. Como, por exemplo, vamos imaginar que você está aprendendo a dirigir. Se você está aprendendo a dirigir, você vai dirigir pelas ruas do seu bairro, você vai andar a 20, 30, 40 por hora. Você às vezes não vai nem chegar na quarta, na quinta marcha. Porém, se alguém chega para você e fala assim, vamos lá, você está aprendendo, né? Então hoje vou te ensinar, você vai me levar de São Paulo até Rio de Janeiro dirigindo. Isso vai te assustar, isso não faz parte ainda do seu nível, né? Vamos apostar uma corrida, você não consegue às vezes nem tirar o carro do lugar sem deixar ele morrer, né? E muitas vezes é assim com os idiomas. Você está começando a aprender e o seu português já está aqui. Isso é um outro ponto, porque a gente compara o nosso nível atual de uma língua materna, onde você já fala desde pequenininho, onde você se expõe, com o seu nível de um novo idioma. Então, você precisa respeitar o seu nível. Se você está começando hoje a aprender o francês e o seu francês é zero, isso quer dizer que você é como um bebê. E agora reflete sobre isso. Como que um bebê aprende? Ele só chora, ele faz gestos, ele vai, sei lá, ele vai tentar se comunicar de alguma maneira. Mas muitas vezes ele não vai ter palavras, vocabulário sofisticado, nem vocabulário ele tem. Mas a mãe dele sabe quando ele tá com fome, quando ele tá só de manhã, quando ele quer brincar, quando ele quer dormir. Porque a gente consegue se expressar de alguma maneira. Você tem que tentar se expressar de alguma maneira. Usa um vocabulário
limitado. Se você aprendeu 10 palavras, você já consegue montar mais de 50 frases com essas palavras, porque você muda as palavras de lugar, você troca o eu por você coloca um não, a frase fica na negativa, você faz uma pergunta. Então o que você precisa fazer é respeitar o seu nível. Se você fala uma frase em português, como por exemplo, será que por acaso eu poderia um dia não ter feito aquilo? É uma frase tem vários tempos verbais aqui, presente, passado, futuro, tá tudo junto. Talvez no inglês você vai falar, posso fazer aquilo que eu não gosto? Sabe? Você vai tentar adaptar a frase de alguma maneira. Então, respeite o seu nível. Isso é muito importante para o seu progresso sempre estar realmente progredindo e avançando. Porque o que acontece quando a gente não respeita o nosso nível, a gente desanima. A gente fala, não, isso não é para mim, eu não consigo, eu não vou conseguir falar, eu não consigo me expressar. E quando você respeita esse nível, quando você fala, tá, eu não sei, deixa eu pesquisar de novo, deixa eu tentar falar de novo, calma aí, deixa eu retornar, tá, vou tentar usar outras palavras. Você acaba, de certa maneira, passando a mensagem para a pessoa, que é isso que você precisa fazer. Bom, isso tudo é uma questão de preparação, então, mental, como a gente viu. Você precisa ter na mente que você consegue, você precisa acreditar nisso. E eu sei que é difícil quando você está começando a acreditar que um dia você vai falar aquele idioma, mas vai com calma, vai tranquilo. Partindo para uma parte mais prática, você precisa realmente estudar. Não tem como fugir. Só que existem várias maneiras de estudar. Isso que é o legal. Porque você não precisa necessariamente seguir um método feito por aquele professor. Não, você pode descobrir o seu método. Eu realmente acredito que não existe a melhor maneira de aprender idiomas. Existe a melhor maneira para mim, a melhor maneira para você, a melhor maneira para o seu outro amigo. E elas têm as suas similaridades entre elas, porque a gente sempre vai precisar ter uma exposição ao idioma, ou seja, escutar, ler. A gente vai sempre estar precisando praticar ativamente, falando, escrevendo. Mas como isso vai acontecer, isso varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube. Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, escutar pessoas falando, escutar pessoas vivendo aquilo. Talvez você não seja muito fã do YouTube. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar, talvez, ler mais textos, você vai precisar escutar mais música, e cada um vai ter um pouquinho daquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, a minha sugestão é teste várias coisas. Explore. Veja vídeo no YouTube. Não gostei, não está funcionando? Vai para textos. Não gostei. Vai para música. Não gostei. Vai para aplicativos. Vai fazer aulas particulares. Vai fazer aulas em grupo. Você vai mudando até você se descobrir como essa pessoa que aprende idiomas. Tudo isso vai te levar para um caminho, né? Só deixando uma pequena reflexão para um vídeo do futuro o segundo idioma geralmente é o mais difícil. O terceiro, o quarto, o quinto, eles são mais fáceis. Por quê? Porque você já aprendeu como aprender. Então, mas hoje vamos focar primeiro nesse próximo idioma e como é que você vai fazer isso. Eu tenho algumas recomendações de sites que você pode utilizar para aprender idiomas gerais, sites e aplicativos. Eu vou passar alguns aqui e espero que esses aqui vocês consigam utilizar. Eu não vou chegar em tantos detalhes, eu vou deixar para vocês explorarem eles. Eu vou fazer vídeos no futuro falando especificamente sobre cada um e como que cada um pode ser utilizado para realmente otimizar esse estudo dos idiomas. O primeiro que eu posso passar, que é muito abrangente, ele é muito legal, ele é um site chamado lingua.com. Esse site lingua.com, você tem lá uma lista de vários idiomas onde você pode escolher entre textos, entre áudios, ditados, exercícios de gramática, vocabulário. Você tem várias coisas dentro desse site onde você pode ali estar testando a sua compreensão de leitura, e eles têm textos desde o nível básico até o nível mais avançado. Então é um site que eu recomendo bastante para leitura, escuta, para você ter essa primeira exposição. Uma outra coisa que eu recomendo bastante você utilizar é o aplicativo Duolingo. Muita gente já conhece, muita gente já usou, às vezes se adaptou, não gostou, mas como eu falei, isso é algo que funciona para mim.
talvez não funcione para você. Mas o Duolingo, dá uma chance para ele se você tentou um tempo atrás, porque ele tá diferente, ele tá bem mais dinâmico, ele não é somente para as pessoas que estão começando a aprender o idioma, ele tem bastante níveis até intermediário, um vocabulário até às vezes um pouco mais avançado, dependendo do idioma. Se você, por exemplo, já fala inglês e está aprendendo francês, italiano, eu te aconselho a fazer o aplicativo do inglês para esses idiomas, porque a versão é mais completa, ainda com mais ferramentas, mais histórias, mais vocabulário. Um aplicativo que eu recomendo bastante, e aqui eu vou terminar com os dois que eu recomendo para você começar, é o Context Reversal. Esse é um tradutor que eu acho ele muito completo, ele tem muitas palavras, muitas opções, com exemplos, com sons e tudo isso, que podem te ajudar a fazer isso. Mas a minha dica é, coloca lá no Context Reversal e quando você vê a palavrinha, eu vi que então House, house, ele é casa. Mas se você colocar lá house, casa. você vai ver que house pode ser outras palavras também. Ele pode ser um verbo, tipo abrigar alguém, alguma coisa assim. Porém, o que você vai fazer? Você vai colocar essa palavrinha, né? Vamos supor que você aprendeu a palavra em francês push, né? Então fica aí o desafio. Escreve lá, push, lá no Google Imagens. E aí você vai ver o que vai aparecer para você nessas imagens e você vai fazer essa ligação entre o que é o objeto e aquela palavra. Por quê? Se você somente traduzir, aquilo na sua mente vai ficar como português e francês. Então, sempre que você pensar em francês, vai ter que pensar em português antes. Então, o que você tem que fazer? Se você tiver uma imagem, você vai conseguir linkar a imagem com a palavra em francês, e não necessariamente o português. E aí você já começa a pensar mais somente naquele idioma, com as suas imagens e o que as palavras representam, não somente numa tradução. E falando um pouquinho de rotina, eu acho que você precisa ter constância. Esse é uma parte onde muita gente ali falha, né? Onde a gente não consegue manter um tempo estudando por um certo período com uma constância realmente. Então, o que eu recomendo para você é estuda um pouco sobre a sua própria rotina. Será que você funciona melhor de manhã? Será que você tem mais tempo à noite? Qual que é um tempo onde você pode separar todos os dias para se dedicar um pouquinho? E eu digo para você, 10 a 15 minutos por dia, pelo menos para começar, já vai fazer muita diferença. Mas se for todos os dias, 10 a 15 minutos, eu tenho certeza que você tem 10 a 15 minutos para se dedicar um pouquinho e realmente aprender esse idioma e você vai ver que 1, 2, 3 meses já vai fazer muita diferença quando você é constante nisso. Separa um tempo, se dedica e eu tenho certeza que no final de 2025 você vai estar muito, muito, muito melhor do que você imagina. Você vai estar conquistando os seus sonhos. Para finalizar, eu vou deixar aqui um exercício para você fazer, para você visualizar e pensar lá naquela primeira pergunta do vídeo. Qual é a sua motivação? Feche os seus olhos e quando você fechar os seus olhos, você tenta se visualizar em uma situação. O que você imagina? O que você gostaria de estar fazendo? Será que é você numa reunião falando com o seu chefe? Será que é você viajando o mundo e fazendo as coisas que tem que fazer em aeroporto, em lojas, sem nenhum problema? Pensa numa situação específica e lembra dessa situação como uma motivação. Eu tenho certeza que quanto menos você esperar, a situação vai estar acontecendo e você vai ver o progresso que você fez e você vai ver que os seus objetivos com os idiomas não foram mais um fardo, uma coisa difícil, mas sim algo prazeroso, legal e você talvez nunca mais pare de aprender, porque aprender abre portas, aprender novos idiomas abre não somente portas, eu costumo falar que abre universos novos. Quando você vê o que a internet tem para oferecer, o que livros têm para oferecer em outros idiomas, o que pessoas de outras culturas têm a compartilhar com você e você se conectar com eles, né? Aí que vem o nome da minha escola, Connections. Você faz conexões com pessoas. Quando você cria essas conexões, tudo vale a pena e você realmente consegue ver o fruto do seu esforço e tudo aquilo que você vem se dedicando e o porquê de tudo aquilo. Se você quiser saber mais sobre os idiomas, se inscreve aqui no canal. Eu também tenho a minha escola de idiomas online, quem sabe eu posso te ajudar pessoalmente. A gente pode estar fazendo aulas online 100% personalizadas com você, seja em grupo, seja particular, a gente consegue estar te ajudando a chegar mais próximo dos seus sonhos.
Então, é isso. Eu desejo 2025 repleto de conquistas para vocês e espero te ver no próximo vídeo. Vocês podem esperar muitos vídeos de dicas aqui esse ano e eu realmente quero compartilhar todo esse conhecimento que eu vim acumulando esse tempo e ainda vou continuar aprendendo. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, ativa o sininho e nos vemos na próxima. See you!